Olá pessoal, saudações! Hoje no canal mais primitivo da Química Mundial, vamos trabalhar com os aspectos quantitativos da eletrólise, com a parte matemática da eletrólise. Para isso, temos que ter algumas informações importantes, como por exemplo, essa descoberta que é atribuída a Faraday. Faraday foi um dos primeiros a perceber que íons de um metal numa solução eram depositados no fundo do sistema quando uma corrente elétrica passava pela solução. Vamos imaginar aqui duas soluções. Uma solução de nitrato de prata aquosa, uma solução de sulfato de cobre 2 aquosa. Na solução de nitrato de prata aquosa, eu tenho dentro da solução íons prata mais 1 e nitrato menos 1, ou 1 menos. Na sulfato de cobre 2, eu tenho cobre 2 mais, sulfato 2 menos. Vamos imaginar o que Faraday descobriu. Simbolicamente, vamos imaginar que passou uma corrente elétrica dentro dessa solução. Vou simbolizar assim, só de maneira didática. Passou uma corrente elétrica aqui. Faraday percebeu que quando uma corrente elétrica passava por soluções que continham íons de um metal, de um sal do metal em meio aquoso, ela promovia a deposição do metal no fundo do recipiente do estado sólido, ou seja, promovia a redução do metal. A prata era mais 1 aquosa, como a carga é mais 1, quando ela tinha a corrente equivalente a 1 mol de elétrons, vamos representar assim, Ezinho menos, ocorria a deposição de prata metálica no fundo do recipiente. O mesmo acontecia aqui, uma descarga elétrica na solução aquosa de sulfato de cobre promovia a redução, a sedimentação do cobre no estado sólido no fundo do recipiente. Ele é 2 mais aquoso, para ele ficar sólido, ele tem que sofrer a redução. Ele é cobre 2 mais aquoso. Para promovermos a redução dele, se a carga é 2 mais, precisamos de 2 mols de elétrons. Então, olha só, 2 mols de elétrons promovem a redução do cobre ao cobre metálico e se depositava no fundo do recipiente. Faraday foi um dos primeiros a perceber isso, que uma corrente elétrica fazia promover a sedimentação de íons de metais numa solução. E ele percebeu também que a quantidade de elétrons envolvida no processo depende da corrente elétrica, da intensidade de corrente elétrica simbolizada por I. O que é a corrente elétrica? É a quantidade de carga que passa por um determinado ponto na unidade de tempo. Carga que passa por um ponto na unidade de tempo. Dá para perceber que a relação entre a carga e o tempo. Então a corrente, a intensidade de corrente, é a carga dividida pelo tempo. A carga vai ser medida em coulombs, o tempo vai ser medido em segundos e a intensidade de corrente em amperes. Nos dá uma fórmula bem importante. Se nós fizermos a relação aqui, meio pelos extremos, dá para perceber que a carga, que é medida em coulombs, é igual à intensidade de corrente vezes o tempo. A famosa KIT. Carga é igual à intensidade de corrente elétrica vezes o tempo. Beleza? Bora para frente. Olha a mágica. Feita a mágica, gente, em 1909, o físico americano Millikan determinou a carga de um elétron. Olha só, um elétron equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas a gente dificilmente trabalha com um único elétron numa transformação dessa. A gente trabalha com uma quantidade muito grande de elétrons, mols de elétrons, por exemplo. Então vamos pensar em um mol de elétrons. Um mol de elétrons são quantos elétrons? São 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, olha só. Um mol tem essa quantidade todinha de elétrons. Se cada elétron tem essa carga, dá para se descobrir a carga transportada por um mol de elétrons. Fácil, só fazer essa multiplicação. Preste bem atenção. Cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um mol de elétrons são quantos elétrons? 6,02 vezes 10 a 23, a constante de Avogadro. Se você multiplicar a quantidade de elétrons vezes a carga de um elétron, você vai ter 9
1,65 vezes 10 a 4 coulombs, ou seja, 96.500 coulombs. É a carga transportada por um mol de elétrons. Vamos associar isso, amarrar isso aqui, essa informação. Um mol de elétrons, que é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, transporta que carga? Transporta uma carga de 96.500 coulombs, que é considerada como um Faraday, ou seja, um Faraday. A constante, a chamada constante de Faraday. Falou da constante de Faraday, você vai ter que lembrar que ela vale 96.500 coulombs, que é justamente a quantidade de carga transportada por um mol de elétrons. Voltando um pouquinho para anterior, a redução da prata, que nós vimos agorinha, ela só usou um mol de elétrons. Já a redução do cobre usou 2 mols de elétrons. Sabendo dessa associação, nós sabemos quanto de carga foi utilizado em cada um dos processos. Como na redução da prata, vista anteriormente, nós só usamos 1 mol de elétrons, ou seja, 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs, ou seja, só usou 1 Faraday, que é igual a 96.500 coulombs. Já para reduzir o cobre, usamos 2 mols de elétrons, ou seja, 2 Faradays, 2 vezes 96.500 coulombs. É muito importante começar a fazer essas associações, que cada mol de elétron corresponde a um Faraday, porque você pode resolver os problemas quantitativos por regra de 3, como se fosse uma estequiometria, sem depender de fórmulas. Bora para frente. Lei da eletrólise. Olha a mágica. Feita a mágica, gente. Primeira lei da eletroquímica. Olha só, as leis de Faraday. A primeira lei de Faraday diz o seguinte, que a substância formada, produzida ou transformada num processo de eletrólise, imagina aqui uma eletrólise acontecendo, vai ter uma descarga aqui no cátodo que vai promover a redução, uma descarga aqui no ânodo que vai promover a oxidação, promovendo o surgimento de novas substâncias. A substância formada, transformada num processo de eletrólise, a massa dessa substância é diretamente proporcional à carga elétrica que atravessa o sistema. Então se liga nisso. A massa de determinada substância formada ou transformada num processo de eletrólise é diretamente proporcional à carga elétrica que atravessa o sistema. Esse K é simplesmente uma constante de proporcionalidade, que eu quero dizer o seguinte, que a massa é diretamente proporcional à carga elétrica. Quem é a carga elétrica? Intensidade vezes o tempo. Lembra que vimos recentemente que a carga é a famosa kit. A massa é diretamente proporcional à carga. Se aumentarmos a carga elétrica, vamos aumentar o quê? A massa. Ou seja, se aumentarmos a intensidade de corrente elétrica, quem é que cresce? A massa formada ou produzida no processo de eletrólise. Se aumentarmos o tempo de eletrólise, quem é que cresce? A massa. A quantidade de substância produzida num processo de eletrólise é diretamente proporcional à carga. Se a carga elétrica aumentar, você aumenta a massa da substância produzida. Beleza? Segunda lei da eletrólise. Olha a mágica. Feita a mágica, gente. Segunda lei da eletrólise. Segunda lei de Faraday. Ela diz o seguinte, que a massa de determinada substância formada ou transformada num processo de eletrólise, na passagem de uma corrente elétrica que
entre os eletrodos é diretamente proporcional ao equivalente grama dessa substância. Ou seja, vamos pensar assim, a massa de uma determinada substância formada ou transformada no processo de eletrólise, na passagem de uma corrente elétrica que é diretamente proporcional, olha a constante de proporcionalidade de novo, ao equivalente grama dessa substância. Olha o que diz a segunda lei da eletrólise. Massa é diretamente proporcional ao equivalente grama da substância produzida entre os eletrodos. Então, se é diretamente proporcional ao equivalente grama, quanto maior o valor do equivalente grama, maior a quantidade de massa produzida. Equivalente grama não é difícil de calcular. Se você procurar, tem uma aula no nosso canal, onde a gente fala de normalidade, e lá no cálculo da normalidade, eu ensino a vocês a calcular o equivalente grama de cada substância. Mas aqui na eletrólise fica meio que limitado, fica mais fácil para a gente. Normalmente é o equivalente grama de um metal, que corresponde ao mol do metal por sua carga, dividido por sua carga, ou o equivalente grama de uma substância simples, que corresponde ao mol dividido pelo número de elétrons compartilhados, ou pela valência da substância. Então não fica tão difícil na parte de eletrólise. Essa lei, ela foi provada usando eletrólise em série. Eletrólise em série são várias cubas eletrolíticas ligadas em séries. Aqui eu só tenho duas, mas eu posso ter mais. A indústria faz isso. Ela produz em cada cuba substâncias diferentes usando a mesma corrente elétrica. Então, para ela não ficar gastando energia, eletricidade, produzindo uma coisa só, ela liga várias cubas em série e com a mesma corrente passando por todas essas cubas, aqui pode ser 3, 4, não importa, ela faz várias transformações. É bom deixar bem claro o seguinte, por exemplo, nessa cuba 1, vamos supor que eu estou produzindo uma substância A. Nessa cuba 2, eu estou produzindo uma substância B. Com a mesma corrente que circula aqui dentro, eu produzo substâncias diferentes, com massas diferentes. A massa de A vai ser diferente da massa de B. Porque são substâncias diferentes, possuem equivalentes diferentes. Mas uma coisa eu sei, a massa de A é diretamente proporcional ao equivalente grama de A. A massa de B é diretamente proporcional ao equivalente grama de B. Eu sei por causa da segunda lei da eletrólise, que a massa de determinada substância formada ou transformada no processo de eletrólise, numa determinada passagem de uma carga, é diretamente proporcional ao seu equivalente grama. Nas questões que envolvem eletrólise em série, você vai ter que partir para a segunda lei para resolver os problemas. Por quê? Normalmente ele dá uma quantidade de uma substância produzida numa cuba e pede para que você calcule a da outra, ou vice-versa. E como é que você calcula usando a segunda lei? Você lembra o seguinte, essa constante é a mesma dessa constante. Então, se eu isolar aqui, eu posso dizer que eu tenho a constante é igual à massa de A sobre o equivalente grama de A. A massa aqui em B, a constante é igual à massa de B sobre o equivalente grama de B. Como essas constantes são as mesmas, eu posso fazer essa igualdade. A massa da substância A produzida aqui dividido pelo seu equivalente grama vai ser igual à massa de B produzido nessa cuba dividido pelo seu equivalente grama. Essa relação aqui, que deriva da segunda lei da eletrólise, vocês vão usar nas questões que envolverem eletrólise em série, porque provavelmente você vai ter a massa de uma substância, com ela você sabe que substância é essa, você acha o equivalente grama dela, você vai saber qual é a outra substância que tem na outra cuba e vai tentar descobrir a massa dela que foi produzida. Então, normalmente em eletrólise em série, você usa a segunda lei da eletrólise, fazendo essa relação, massa dividido pelo equivalente numa cuba é igual a massa dividido pelo equivalente da substância na outra cuba, que é igual a massa da substância dividido pelo seu equivalente em outra cuba, e assim vai, não importando quantas cubas em série você tem. Beleza?
Vamos para frente, olha a mágica. Feita a mágica, gente, equação geral da eletrólise. Olha, para a gente chegar na equação geral da eletrólise, é como se a gente estivesse juntando as duas leis da eletrólise, beleza? Mas olha só uma coisa importante. Verificou-se experimentalmente que para formar ou depositar uma certa massa de uma substância igual ao equivalente grama da substância, ó, experimentalmente foi verificado que para formar ou depositar uma massa de uma substância igual ao do equivalente grama, é necessário que eu tenha uma carga igual a 96.500 coulombs, ou seja, que eu tenha um Faraday. Então se liga nisso. Para formar ou produzir ou depositar uma massa que corresponde ao equivalente grama de uma substância, é necessário ter uma carga igual a 96.500 coulombs. Então, por regra de 3, a gente deduz isso facilmente. Ó. Se eu quero depositar um equivalente grama, quantos coulombs eu preciso? 96.500 coulombs. Então, se eu quero depositar um equivalente grama, eu uso 96.500 coulombs. Se eu quero depositar uma certa massa, que carga eu vou usar? Um Q qualquer. Meio pelos extremos aqui, eu vou ter massa vezes 96.500 coulombs, vai ser igual a carga versus o equivalente grama. Isolando a massa aqui, vai ser quem? A carga versus o equivalente grama dividido por 96.500 coulombs. Ó, olha a equação geral da eletrólise. Lembrando que a carga é a intensidade vezes o tempo, eu ainda posso escrever ela assim, ó. A massa vai ser quem? Quem é a carga? Kit, intensidade vezes o tempo, vezes o equivalente grama, dividido por 96.500, dividido por 1 Faraday. A ordem desse produto não importa. Eu posso colocar logo o equivalente, multiplicando pela intensidade vezes o tempo. A ordem desse produto não me interessa. O que importa é que esse produto seja dividido por 1 Faraday, 96.500 coulombs, ok? Para ficar fácil memorizar, a gente faz até umas brincadeirinhas assim, ó, tipo assim, ó. M, mamãe. Aí eu vou inverter aqui, ó. Eita! Aquela palavra com F. Mamãe, eita! F. Esse F, lembrando que é um Faraday, 96.500 coulombs. Então você tem a equação geral da eletrólise, que você pode usá-la se você não quiser trabalhar com estequiometria nesse assunto. Não é obrigado. Dá para fazer por estequiometria. Vou mostrar para vocês. Olha a mágica. Feita a mágica aqui, gente, vamos aplicar todo o conhecimento dessa aula hoje aqui. Olha essa questão. Vou fazer por 2 caminhos. Vou fazer por regra de 3, como se fosse estequiometria, e vou fazer pela equação geral da eletrólise. Você fique à vontade para fazer do jeito que você acha melhor. Primeiro passo, leia a questão e separa os dados que ela lhe dá e o que ela lhe pede. Olha só, numa eletrólise, usando uma corrente de 10 amperes, qual a massa de cobre será liberada de uma solução de sulfato de cobre 2 após um tempo de 193.000 segundos? Leu a questão, vamos separar agora os dados que ela lhe dá e o que ela pede. Na eletrólise usou uma corrente de 10 amperes, então a intensidade de corrente 10 amperes. Qual é a massa de cobre que será liberada? Então a questão quer que você calcule a massa do cobre. A solução que você tem é sulfato de cobre. Se liga na solução de sulfato de cobre, que é importante você saber a carga do cobre nessa solução, porque a carga do cobre indica o número de elétrons que ele vai ter que receber para reduzir. O sulfato, todo sulfato, tem sempre carga 2 menos ou menos 2. Se eu só tenho um ânion sulfato e apenas um cobre, para poder anular, o cobre é 2 mais. Então é importante saber que o cobre da solução é o cobre 2 mais. Que será liberado de uma solução de sulfato de cobre 2 após um tempo de 193.000 segundos.
193 mil segundos. Ó, o tempo está em segundos, deixa em segundos. Então, o primeiro passo, eu vou fazer por estequiometria, eu vou fazer por regra de 3. Se liga, vou dividir aqui. Por regra de 3, eu vou ter que imaginar o que Faraday percebeu, que íons de um metal, no caso aqui o cobre na solução, quando ele recebe uma corrente elétrica na solução, ele se deposita no fundo do recipiente. Então ele sofria uma redução. Vamos imaginar o cobre no caso. Cobre 2+, sofrendo a redução. Para ele sofrer a redução, se ele é 2+, ele necessita de 2 mols de elétrons. Aí ele vai e vira o cobre sólido, o cobre que eu quero, a massa. Então a questão é qual é a massa de cobre depositada usando essa corrente de 10 amperes e esse tempo de 193 mil segundos. Então, ó, eu vou ter que relacionar para descobrir a massa de cobre depositada, que é a massa do cobre, com os mols de elétrons envolvidos no processo. Ó. Eu tenho que relacionar essa parte com essa parte. É bom lembrar que 1 mol de elétrons é 1 Faraday, 96.500 coulombs. Quantos mols de elétrons eu tenho aqui? 2. Então eu tenho 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs. Com isso eu deposito quantos mols de cobre? Só 1 mol de cobre. Quanto é 1 mol de cobre? 63,5 gramas. Ó, com essa carga pela semi-reação aqui, 2 vezes 96.500 coulombs, eu vou depositar 63,5 gramas de cobre. Mas qual é a carga utilizada nessa reação? Eu tenho a intensidade e o tempo, mas eu consigo achar a carga. Só lembrar, quem é a carga? Kit, intensidade vezes o tempo. Então a carga aqui, ó, quem é a intensidade? 10. O tempo, 193 mil vezes 10, é fácil, dá 1.930.000. O quê? Coulombs. Então, 193 mil vezes 10 dá 1.930.000 coulombs. E agora, qual é a carga, a massa depositada? Ó, se 2 vezes 96.500 coulombs, ó, 2 mols está para 1 mol de cobre, 2 vezes 96.500 coulombs, eu deposito 63,5. Se eu usar 1.930.000 coulombs, qual é a massa de cobre depositada? É o X da questão, é a resposta. Meio pelos extremos, vou logo isolando o X aqui, vai ser, ó, 1.930.000 vezes 63,5. Às vezes os cálculos parecem assustadores, certo? Dividido por 2 vezes 96.500 coulombs. Vamos cancelar uns zeros aqui. Aqui eu posso cancelar 2 e aqui eu posso cancelar 2. X vai ser igual a aqui 19.300 vezes 63,5 dividido, pessoal, olha só, 2 vezes 965 dá 1930. 1930. Ó, esse número é múltiplo desse. Esse número é 10 vezes esse aqui. Então eu posso dividir facilmente. Posso até simplificar, ó. Se quiser, continuar a mesma coisa. 1930 por 193 dá 10. Então eu tenho que fazer 10 vezes 63,5. 10 vezes 63,5 dá 635 gramas de cobre será depositado no processo. Feito a questão. Ah, eu quero fazer pela equação geral da eletrólise. Então, bora fazer pela equação geral da eletrólise. A brincadeirinha lembrar daquela historinha. Mamãe, eita, floriu. Lembra disso aí? Mamãe, eita, floriu. Esse é o equivalente grama. E a intensidade de corrente em amperes, tempo em segundos, Faraday, a constante de Faraday, 96.500 coulombs. Eu ainda não tenho o equivalente grama da substância produzida, mas eu posso calcular. Quem é a substância produzida? Cobre. Cobre é metal. Como é
que se calcula o equivalente grama de metal. Olha, pessoal, se o equivalente for de um metal, você vai fazer assim, ó, pegar o mol do metal, o peso do metal, do metal, e divide pela carga dele. Sempre que for metal, faz isso. O mol pela carga. Então, no caso aqui, é o cobre. Qual é a carga do cobre? 2 mais. Então, eu vou pegar o mol do cobre, 63,5, e vou dividir por 2. Se eu não me engano, 63,5 dividido por 2 dá 31,75 gramas por equivalente. Deixa eu só fazer as contas para ver se é isso mesmo. Acho que é. Vou fazer rapidinho aqui. 2 vezes 5, 10 a 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 5. 15 a 1. 2 e 1, 3. 2 vezes 3, 6. É isso mesmo, ó. 31,75. Tá certo? Substitui lá na fórmula. Massa equivalente grama do cobre. 31,75 vezes intensidade de corrente elétrica. 10 vezes o tempo, 193 mil segundos, dividido por a constante de Faraday, 96.500 coulombs. Cancelando o zero aqui, ó. Zero aqui. Posso fazer aqui, ó. 10 vezes 31,75 vezes 10 dá 317,5 vezes 1930 dividido por 965. Se você prestar bem atenção, 1930 por 965 dá igual a 2. Duas vezes 317,5 vezes 2 vai dar, ó, 635 gramas de cobre. Dá sempre a mesma resposta. Você usando a equação geral da eletrólise ou você fazendo por regra de 3. Fique à vontade. Olha a outra. Feita a mágica, gente, olha essa agora. Pela eletrólise de uma solução aquosa de NaCl, durante 25 minutos e uma corrente de 3 amperes, qual é a massa de gás cloro obtida no processo? Então, lida a questão, agora vamos separar os dados para ver o que nós temos que encontrar. Eletrólise aquosa, sal de cozinha. Imagine nessa eletrólise tem os íons sódio e cloreto do sal e os d'água competindo para ver quem é que sofre a descarga. Durante um tempo de 25 minutos, mas tem que lembrar, o tempo tem que estar em segundos. Não esquece de transformar. Se está em minutos, passa para segundos. Como eu sei que cada minuto são 60 segundos, 25 vezes 60, se eu não me engano, dá 1.500 segundos. É o tempo. E com uma corrente, a intensidade de corrente elétrica, 3 amperes. Qual é a massa de gás cloro? Está falando do cloro gasoso, que é o Cl2, obtida nesse processo. Pessoal, fica atento. Na eletrólise do sal de cozinha aquosa, além dos íons do sódio e cloreto e os íons da água que vão disputar para ver quem vai descarregar primeiro, aqui ganha o hidrogênio e aqui vai ganhar o cloro, mencionou que produziu gás cloro. Se produziu gás cloro, Cl- se descarregou. Se ele é o Cl menos carga negativa, ele migra para o polo positivo da eletrólise. O polo positivo da eletrólise é o ânodo, onde acontece sempre quem? Oxidação. Lembra sempre do CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, o cloreto, o Cl- vai para o ânodo sofrer a oxidação para que ele vire o gás cloro. Então, se eu vou fazer sem a regra da equação geral, vou fazer por estequiometria, eu tenho que saber fazer a oxidação do cloreto a gás cloro. Então, bora lá. Cloreto, Cl-, oxidando. Oxidando é a perda de elétrons. Ele tem um carga menos 1 aqui
Ele vai perder 1 mol de elétrons. Ao perder 1 mol de elétrons, ele vira átomo de cloro. Mas o gás cloro é diatômico. Então você faz o balanceamento. Se aqui ó, tem que ser diatômico, 2, 2. Beleza? Então a reação está aqui. Eu já consigo fazer a questão aqui. Ó. 2 mols de elétrons, cada mol de elétrons é 96.500 coulombs, eu consigo produzir 1 mol de gás cloro. Com 2 vezes 96.500, já sai 1 mol de gás cloro. Quanto vai sair com a carga que está sendo envolvida nessa eletrólise? A carga, lembra? Kit. Intensidade vezes o tempo. Carga. Quem é a intensidade? 3. Tempo. 1.500. Então, ó, 3 vezes 1.500, 4.500 coulombs. Então, com essa corrente, qual vai ser a massa de cloro produzida? Vamos fazer a regra de 3. Montar aqui por estequiometria 2 mols de elétrons, que é 2 vezes 96.500 coulombs. Eu consigo produzir 1 mol de cloro gasoso. Quanto é 1 mol de cloro gasoso? Lembra? Isso é pesar a molécula do cloro. São 2 átomos de cloro. Cada cloro é 35,5. 2 vezes 35,5, 71 gramas em cada mol. Então, 2 vezes 96.500 produz 1 mol de cloro, que são 71 gramas. Então, apenas 4.500 coulombs vão produzir quantos mols de cloro? X da questão. Meio pelos extremos, vai ficar assim, ó, 4.500 vezes 71, dividido por 2 vezes 96.500. Posso cancelar aqui os zeros. Aqui vai ficar 45 vezes 71. Vou fazer uma continha rápida aqui. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 7 é 35. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7 28. 5, 9, 11, a 1, 3. Então eu vou ter, ó, 3.195 dividido 2 vezes 965, se eu não me engano, dá 1.930. Se você dividir 3.195 por 1.930, vai dar aproximadamente 1,65 gramas de cloro. Feita a questão. Achou a massa de cloro produzida no processo. Ah, eu quero fazer agora pela equação geral da eletrólise, para ver se é mais fácil. Para fazer pela equação geral da eletrólise, vou apagar aqui com a mão mesmo, para não perder tempo, essa parte aqui. A equação geral da eletrólise lembra daquela brincadeira. Mamãe, eita, floriu. Mamãe vai ser a massa. Massa de cloro, não sei. Equivalente do cloro. Vale lembrar que o cloro aqui, ó, é uma substância simples. Para calcular o equivalente de uma substância simples, você pega o mol e divide pelo número de elétrons compartilhados. Quando é substância simples, por exemplo, uma molécula, mol pelo número de elétrons compartilhados. Se fosse um elemento químico, mol pela valência. Como aqui é o cloro, é uma substância química diatômica, no compartilhamento ó, é cloro ligado a cloro, são 2 elétrons. Então, eu tenho que pegar o peso do cloro, que eu já calculei, ó, antes 71, tinha dado 71, e vou ter que dividir pelo número de elétrons compartilhados. 2 dá 35,5 gramas por equivalência. Vai para a fórmula 35,5. Vezes a intensidade de corrente, que é 3, vezes o tempo, que é 1.500 segundos, dividido por 96.500 coulombs. Se você fizer essa continha de bodegueira aqui e dividir por 965, você vai ter praticamente a mesma coisa aqui, ó, 1,65 gramas de cloro. Pode fazer que vai bater aproximadamente esse valor. Beleza? Até a próxima!